Olá pessoal da HJ Notícias, estamos começando mais um Sinceramente polêmico, aqui com o professor Silvio Montenegro. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem. Vamos falar hoje de urna eletrônica, não é isso, professor? Com essa polêmica que se arrasta desde 1996, desde a sua implantação, e logicamente bem antes, eu venho acompanhando desde que a primeira eleição foi colocada no computador, que isso foi exatamente em 1982, naquele caso polêmico Moreira Franco Brizola, lá no Rio de Janeiro, em que a Rede Globo dava um resultado e a Rádio Jornal do Brasil AM dava outro, entendeu? E logicamente a Rede Globo querendo que o candidato dos militares, que era o Moreira Franco, ganhasse, e quem realmente ganhou, que levou aquela eleição, foi o Leonel Brizola. Ali já houve, digamos assim, um trabalho de fraude. Tá certo. Essa que é a sua área, da área tecnológica aí, Exato. Você trabalha com TI, mas na sua concepção você acha que é possível, né, a urna ser manipulada, né, e também existem pessoas, né, com índole má que podem fazer isso, e que isso pode estar acontecendo no Brasil? Esse estudo que a gente vem acompanhando desde 1996, na realidade, é acompanhando os fatos que têm ocorrido durante as eleições, desde a implantação das urnas eletrônicas. Tá? Agora, é fato, o grande problema é que o TSE, ele administra, ele cria as normas e ele julga. Como é que vai se ganhar um caso, a gente processando o próprio juiz, que vai julgar os problemas que ocorreram? Ninguém nunca viu. Por isso que acontece. Existem casos, né? São 800 casos comprovados de fraude desde 1996. Existe um caso famoso em Alagoas que a pessoa que estava requerendo terminou se transformando no réu? Terminou se transformando no réu, cobraram, o TSE cobrou 2 milhões, o cara com todas as provas, e ele entrou na litigância de má-fé. Ou seja, aquele caso do poker, né? Eu pago para ver. Tá certo. Professor, vamos analisar aqui, tem um vídeo, né, vamos aqui no nosso telão, analisar realmente vamos dizer assim, o programa que você criou, né? Foi. Você criou exatamente para provar, né, que existe essa fraude. Existe a possibilidade. Olha só, em nenhum momento, é um caso muito polêmico, é um caso que até envolve, juridicamente falando, a pessoa até se complicar, mas em nenhum momento, de minha parte, eu quero tumultuar o processo eleitoral dos TREs e TSE, certo? Eu quero apenas provar que existe. Eu criei esse script aí, feito em JavaScript, provando que se a pessoa inseminar isso aí em uma urna, não estou dizendo que pode ser só em JavaScript, pode ser em qualquer outra linguagem de programação. Se a pessoa inseminar a urna com um programa malicioso, isso é um código malicioso. Né? E essa urna aí, exemplo, mais uma vez dizendo, essa urna exemplo, ela está com um código malicioso. Tá certo. Está preparado. Tudo bem, então vamos analisar aqui no nosso telão aqui, vou botar aí para rodar aqui esse vídeo aí, né, que é feito pelo professor Silvio Montenegro. Você explica aí pra gente aí, já que está passando as imagens aí pra gente. Aí no caso nós temos 3 candidatos, né? Patativa do Assaré, Monteiro Lobato e Santos Dumont. Essa urna, no caso, essa urna demonstração, ela está setada para que o candidato vitorioso seja o Santos Dumont, não importando o número de votos de Patativa nem de Monteiro Lobato. Existem aí variantes, né, que podem ser adequadas. Nós vemos aí os candidatos, vemos os códigos que foram criados, né, que é o próprio JavaScript, e que é o executável, que ele executa dentro de um navegador, no caso aí vai ser executado dentro do Chrome, tá? E nós vamos ter aí a nossa urna, a urna hipotética, que nós tratamos de dividir tudo que ocorre fora do alcance da visão, no caso, que ocorre dentro da urna, nós vamos ver na execução do programa. Aí estamos analisando aí as imagens aí no nosso telão. Evidentemente que é um processo, né? A gente está fazendo isso aqui ao vivo aqui. Demorar um pouco mesmo aí. Pronto, chegou. Aí nós temos a nossa urna, né? Aí nós temos, na parte de baixo, nós vemos o que o eleitor não vê, certo? Ou seja, essa urna está preparada para o candidato Santos Dumont vencer. Tá?
Quer dizer que poderia muito bem, por exemplo, candidatos a prefeito, existir já uma urna já viciada com o candidato já ser eleito. Né? Já. Existem vídeos na internet, quem se interessar, apesar das loucuras dele, mas ele foi o único que teve coragem de ir no Congresso Nacional, o Fernando Chiarelli. Se você procurar no YouTube, vou colocar Fernando Chiarelli e urnas eletrônicas lá, inclusive tem um vídeo que ele mostra até os lacres das urnas da próxima eleição. Ele diz, quem quer os lacres da próxima eleição já assinado pelo juiz. Eu falo desse jeito. Quer dizer, teria que se averiguar tudo isso, né? E aí nós temos a parte de baixo da urna, que não aparece, isso aí é o que ocorre dentro da urna viciada. Tá? Se fosse uma urna normal, cada voto iria para o candidato que estivesse sendo votado na realidade. Entendeu? E aí nós vamos realizar um exemplo. O que eu quero dizer é o seguinte, a foto e o número não diz nada do que ocorre dentro da urna. Ou seja, você pode estar votando num candidato, mas teu voto está indo para outro. Entende? Esse é o grande problema. E o interessante, Japão, é que não existe interesse, eu não sei porquê. No caso, você está votando, né? Estou votando Monteiro Lobato. Né? Votei Monteiro Lobato, que é o candidato de número 10, tá? E você vê, quando eu confirmo aqui, acabei de confirmar o voto dele, o que ocorre com o candidato Santos Dumont. Né? Confirmou, né? O candidato Santos Dumont, você pode observar que eu votei no Monteiro Lobato e o candidato Santos Dumont já levou 2 votos por causa dessa votação. Observe que eu até exagerei no caso aí desse percentual de votos. Eu poderia ter colocado a cada 2 votos de Monteiro Lobato e Santos Dumont. Entendeu? A cada 2 votos de Patativa da Saré, um para o Santos Dumont. E no final o Santos Dumont seria beneficiado, porque teria votação também. Entendeu? Então, aí existe uma série de variáveis que podem ser feitas. Por exemplo, a cada vez que a pessoa teclar branco, eu quero que o voto vá para o Marcelo Meira, nosso companheiro de trabalho. Entendeu? A cada branco que eu teclar, vai para o Marcelo, volta para o Marcelo. Não interessa que o eleitor está vendo branco. Mas quer dizer que, na sua opinião, isso é muito provável. Aliás, é possível acontecer. É possível acontecer. Fazer tecnicamente. Eu poderia discorrer aqui a esse respeito, durante 1 ou 2 horas aqui, falando a respeito desse assunto contigo. Outra coisa. Inclusive sobre legislação eleitoral. Agora você está para votar aí no Santos Dumont, né? Que é o candidato. O Santos Dumont é o candidato que vai ser eleito. Né? E ele vai ser votado agora e você vê que ele pegou um voto, né? Depois nós vamos votar em Patativa da Saré e já vai passar para 5 votos. Entende? E é uma coisa. E aí você pode chegar com um programinha parecido com esse, numa urna normal, nessas urnas eletrônicas? Pode da seguinte forma. Quanto tempo a pessoa. Olha, tem um vídeo aí de uma urna dos Estados Unidos, logicamente fabricada pela Diebold, a mesma fabricante que faz as urnas brasileiras. Tem um vídeo também na internet sobre fraude nas urnas nos Estados Unidos, né? Que a pessoa levou 3 minutos. Aí é muito Patativa, né? Nós estamos voltando aí no Patativa, que é o 12, confirmei e você vê que Santos Dumont ganhou mais 2 votos. Ganhou mais 2 votos. Isso quer dizer que em torno de 3 minutos a pessoa consegue instalar esse programinha na urna? 3 a 5 minutos. Esse vídeo de inseminação maliciosa está também na internet pelo próprio fabricante, a Diebold, que colocou esse vídeo na internet. E está lá para a pessoa ver que realmente é possível acontecer. Agora, pergunta, o que é visto? Porque o grande problema não é a gente, mais uma vez eu vou falar, tumultuar o processo do Tribunal Superior Eleitoral. O problema é a gente criar meios para que, quando a gente for votar, a gente ter segurança que o nosso voto foi realmente o candidato que... o voto impresso. A gente está lutando pelo voto impresso. As urnas mais preparadas atualmente, as mais seguras do mundo atualmente, são as urnas argentinas. Que o código digital, o voto digital, é gravado na própria cédula. Ela tem um chip na própria cédula. Ela tanto grava na própria cédula como imprime. É impressionante. Seria uma hora mais de... Na sua opinião, no
Brasil, a realidade de hoje, existem os partidos fiscalizam, vamos dizer assim, usando a tecnologia, a fiscalização tecnológica, vamos dizer assim, existe esse pessoal, os partidos têm esse pessoal com competência para isso? Até que tem. É necessário gente especializada para fazer essa fiscalização. O problema é que o TSE, ele coloca uma semana para tu verificar 17 milhões de linhas de código. 17 milhões de linhas de código. Qual é o programador, por mais expert que seja, que o cara vai conseguir analisar 17 milhões de linhas de código? Não tem condição. Entendeu? Agora, o que pode ocorrer é a transparência no sentido de o fiscal, na época do escrutínio, que era aquela contagem de externa, o fiscal estava lá olhando. Aqui do lado, você se lembra, do lado da gradezinha aqui, o fiscal estava lá olhando, o cara estava contando. Paulo Salazar. Aí depois que o voto vai lá para dentro, meu amigo, o cara recebe o quê? O boletim de urna, o BU. Boletim de urna. Aquilo ali, pronto, depois dali acabou. Outra coisa, esse código aqui, eu posso pegar e colocar lá. Após as 17 horas, eu dizendo para o computador, usando as instruções. Né? Após 17 horas, eu quero que esse programa se autodestrua. Pronto. Não fica rastro nenhum. E outra coisa, professor, eu acho que tudo bem que existe muito político bom, eu acredito nisso, mas se tratando de Brasil, a gente já fica, né? Rapaz, olha, escandaloso, quem puder ler isso aí, galera, em 2006, foi o caso mais escabroso em Alagoas, que foi na época que o cara foi cobrar 2 milhões dele pelo TSE, o cara não pôde pagar. Quem tem 2 milhões no final de eleição, o cara já liso, gastou tudo na eleição, pagar 2 milhões do TSE, para o TSE verificar o erro das urnas dele mesmo, né? É muito engraçado. Aí, em 2006, foi o que aconteceu? O Maluf. Foi a época que o Maluf foi mais bombardeado pela mídia, em termos de escândalo e tudo. O candidato mais votado, rapaz, no Brasil. Né? Aí quer dizer, como é que pode? Será que o povo paulista, tão burro de votar o nome daquele? Então tem que ser averiguado. E as pesquisas, né? Muitas pesquisas aí não condizem com o resultado. Não condiz, exatamente. Muito, principalmente, o que é que está acontecendo? Principalmente em cidades do interior. Entendeu? Então o que eu digo é o seguinte, o curral eleitoral e o voto de cabresto agora é cibernético. É muito melhor para eles. Verdade. Continua da mesma coisa. Pessoal, isso nosso sinceramente é muito polêmico. O professor Silvio Monteiro, eu também acredito, também trabalho na área, não na área especificamente dele, né? Mas eu acredito que seja possível, né? Sinceramente, muito polêmico. Mas, professor, para encerrar, uma palavrinha aí, como é que a gente pode se livrar disso? Como é que, na parte tecnológica, a gente já comentou um pouquinho sobre isso, mas tem mais uma dica aí, né, para que as coisas melhorem aí, além de falar um pouquinho sobre o TSE, né? Mais ainda sobre o TSE. Não, o que precisa ser feito é o seguinte, desvincular o TSE do poder de julgar os processos. Entendeu? O TSE, ele é um órgão, digamos, com superpoderes. Então, ele faz o que quer. Então, não adianta, você vai se candidatar e tu detectou, rapaz, a minha urna, na minha região lá, nas pesquisas que eu fiz, eu tinha um absurdo de voto e agora você poder questionar isso aí. TSE, o que foi que aconteceu? Entendeu? Agora, o problema é que o TSE tem superpoderes, não pode. Primeiro, mudar a legislação com relação a isso, juridicamente falando. Mudar a legislação. Não sei como e onde é que a turma vai encontrar brecha para tirar esse poder do TSE. Tá? Em segundo ponto, ir para a tecnologia. Ou seja, voto impresso já. Não que o voto impresso vai evitar a fraude. Mais uma vez eu digo, a fraude só é evitada se o modelo for copiado igual das urnas argentinas. Aí, meu amigo, aí funciona. Não tem fraude. Tá certo, professor. Apesar de você ter falado, né, muito sobre o eletrônico, não queria que você deixasse aquele ponto principal, que é o seu sinceramente. Meu sinceramente de hoje vai para, mais uma vez, a nossa, pode ser outro assunto, né? Lógico. A nossa querida Coelce, que não recolhe o ICMS, que nós pagamos todo mês. Nós pagamos todo mês. E isso é inconstitucional, isso no país sério era para fechar, meu amigo. Não tinha, o governo tomava de conta. É igual uma empresa que não recolhe o
o nosso FGTS nem o INSS. A gente tá descontando lá no nosso conta-cheque todo mês, tá? E a empresa não paga do mesmo jeito. E ainda fala, se continuar me cobrando, eu não vou mais fazer as obras sociais e tudo. Entendeu? Então, o meu sinceramente de hoje é para qual é? Vamos criar vergonha. Tá certo, pessoal. O nosso próximo sinceramente já está marcado aí, o assunto, né, que é Supremo Tribunal Federal e Senado, né? Aconteceu aí algumas coisas e o Senado, né, terminou não aceitando algumas coisas do Supremo. O Supremo, até um certo ponto, vamos dizer assim, entre aspas, porque é um poderoso, mas ficou desmoralizado até um certo ponto. Nosso próximo, sinceramente, aqui, nosso próximo assunto será sobre esse tema. E o meu, sinceramente, como sempre é positivo, vai para a torcida do Corinthians, né, que apesar de ter perdido a vaga, né, para o Boca Juniors dentro do Pacaembu, mas aplaudiu sua equipe, né, dentro do Pacaembu. Todas as torcidas devem fazer isso, né, porque a torcida viu que o time jogou muito bem, infelizmente aconteceu erros de arbitragem, né, e futebol é assim, não se ganha toda a vida, tá certo? Valeu, é isso aí, até o próximo, sinceramente.